Galera, agora física 3 aí, aula 21, falar de ondas estacionárias e cordas vibrantes. Então, começando aí a falar o que é uma onda estacionária. A gente vem falando de ondas aí, né? É um movimento de cordas, movimento de elementos. Lembrando que existem dois tipos de ondas. As ondas mecânicas, que são aquelas ondas que precisam de algum meio material para se propagar, de algo onde elas vão se propagar, seja o ar, seja a água, seja uma corda, seja qualquer coisa, né? De um meio material para se propagar. E existem as ondas eletromagnéticas, são aquelas ondas que se propagam no vácuo. Por exemplo, a luz. A luz se propaga no vácuo. Ela é uma onda eletromagnética, ela não precisa de nada. Ela se propaga em qualquer meio. Tá? Então, a gente viu na aula passada a superposição de duas ondas, né? E agora a gente vai falar da superposição de duas ondas, tá? De duas ondas e são iguais, né? Elas têm a mesma amplitude, mesma frequência. Então, tá vindo uma onda aqui, assim, e tá vindo uma outra onda, assim. Então, essa tá indo para cá e essa tá indo para lá. Então, elas têm a mesma frequência, elas têm a mesma amplitude, tá? O que, que vai acontecer quando essas duas ondas se sobrepuserem, tá? Elas ficarem uma em cima da outra aí, tá? Então, para isso, a gente precisa entender o que é uma onda estacionária, tá? Quando a gente fala onda estacionária, o que é essa onda estacionária? Então, onda estacionária, tá? Nada mais é do que uma onda, tá? Que vai vibrar, tá? Sempre na mesma frequência. Ela vai ter sempre a mesma amplitude. Então, se eu tenho duas ondas aqui, elas vão se encontrar, tá? Os chamados ventres dessas ondas vão ser mais ou menos assim. Deixa eu mudar de cor aqui. Né? E aí, o que, que acontece aqui, ó? Os nós dessas ondas, tá? São sempre o mesmo, tá? Sempre o mesmo. Então, elas sempre se encontram aqui na mesma posição. Elas podem ter diferentes alturas aqui, diferentes amplitudes, mas o nó é exatamente o mesmo, tá? E aí a distância do, do ventre aqui, ó, da crista da onda, tá? Do ventre, ou da crista da onda, até o nó, tá? É metade do comprimento. Então, quando eu falo que não estou me referindo à onda estacionária, tá?
a distância entre o nó e o ventre é sempre a mesma. O que foi, Eric? Peraí, sumiu aqui. Não, não. Não é no lado, não. Tá? O que vai anular o som, né, numa onda sonora aí, é se eu tiver duas ondas, tá? Tem duas ondas e uma bater na outra aqui, tá? Ele não vai anular. Ele só vai anular se a frequência, a amplitude, deixa eu mudar de cor só para mostrar que é outra onda. A frequência, a amplitude, né? Foi exatamente igual, tá? Foi exatamente igual. Então, só por ser um nó, não anula. Só por ser um nó, não vai anular. Então, para anular, tem que ser, tipo, essa está indo para lá com uma frequência de 30 Hz, uma amplitude de 5. Essa está vindo para cá com uma amplitude de 30 Hz e uma frequência de 5. Aí, quando elas baterem aqui, aí ela vai se anular. Tá? Então, simplesmente por ser um nó, não vai anular. Tá? Então, simplesmente por ser um nó, não anula. Para anular, tem que ter outras coisas. Tem que ser igual a frequência, a amplitude. Mas tem que ser ondas estacionárias iguaizinhas aí, uma indo para um lado, outra para o outro. Tá? Isso, mas e ainda tem que estar, tipo assim, as ondas têm que estar se propagando em uma única direção. Tá? Então elas têm que estar se propagando tipo, na mesma direção. O que é meio difícil. Você está com um aparelho, né, sei lá, está com a caixinha de som, e ela não se propaga numa única direção. Né? Tipo, o alto-falante aqui, ela não vai só assim. Como é o ar, ela vai para tudo que é lado aqui, né? Não é só quem está tipo, aqui na frente da caixa de som que escuta, tá? Quem está aqui também escuta. Então, não, não vai rolar. A não ser se você grudar uma na outra. Vou colocar tipo assim, né? Uma caixa aqui, aí o alto-falante dela tá aqui, e a outra aqui, o alto-falante dela tá aqui assim. Só se for assim. E ainda, tipo, selar isso aqui, não deixar ar nenhum aqui. Aí até você conseguiria anular. Tá? Agora existem outros meios de anular o som, né? É o que eu já vou falar agora. Por exemplo, é a ressonância. Tá? Então, as ondas estacionárias é isso. Elas têm mesma amplitude, o comprimento do ventre, do topo dela até o, o nó é sempre metade do comprimento dela, tá? E ela vai, né? Sempre esses nós, ele sempre vai estar em repouso, tá? Que significa isso? Que ele sempre vai estar em repouso? Não vai haver passagem de energia por ele, tá? Então, nesse nó, como não tem passagem de energia, lembrando, lembrando, a corda, a onda aí tem que ser mesma amplitude, mesma frequência para ser estacionária. E aí nesse nó não vai ter passagem de energia. Agora, se for uma assim e a outra assim, tá? Tiver amplitudes diferentes, aí tem o esquema que a gente viu na aula passada, que elas podem ser sobrepostas uma à outra, né? Uma pode sobrepor a outra, elas podem ser construtivas ou destrutivas.
tá? Agora, as estacionárias, como elas têm a mesma frequência, mesma amplitude, na hora que chegar no nó, né? No encontro das duas aí eu não vou ter energia, tá? Ressonância, tá? O que é a ressonância? Quando eu falo em ressonância, nada mais é do que fazer algo, um objeto, um corpo, vibrar na mesma frequência de uma onda, tá? Então eu quero isolar o som, tá? Eu quero isolar o som. Quem nunca estava em casa, a casa de alguém aí, e passou um carro na rua com um som muito alto, né? E a janela começou a vibrar, começou a fazer barulho, a janela, a porta, o vidro, enfim. Algo começou a vibrar por conta daquele carro que estava passando na rua, tá? Isso é ressonância, tá? Isso é ressonância. Ressonância nada mais é do que fazer um corpo vibrar na mesma frequência que uma onda, tá? Então você tá lá na sua casa, tá em casa aí de boa. Aí de repente passa o cara, um carro lá na rua, ouvindo uma música qualquer aí, sei lá, passa ouvindo Barões da Pisadinha, e do nada a sua janela começa a fazer barulho, começa a vibrar. Isso é por conta da ressonância, tá? Isso é por conta da ressonância. Ressonância nada mais é, tá? Que fazer alguma coisa vibrar por conta de uma onda. Então, utilizado na medicina, a ressonância magnética, tá? É para ver ligamento, músculo, se tem alguma lesão muscular aí, ele faz através de ondas eletromagnéticas que são direcionadas a aquele músculo, a aquela parte do seu corpo, aquele ligamento, aquele tendão, ele vai ter que fazer ele vibrar, e aí a vibração é captada por essa máquina, né? E aí, para ver como esse músculo, esse tendão aí, esse ligamento, se ele está inteiro ou não, se ele está, como ele está, qual é a situação dele. Então, essa ressonância nada mais é do que fazer algo vibrar, tá? Então, como que eu posso anular o som? Era anular o som de alguma coisa. É só você fazer essa vibração que está do lado de fora ou que está do lado de dentro, você não deixar ela sair, tá? Então eu estou no meu quarto e eu estou escutando som e eu não quero que ninguém mais da casa ouça esse som. Eu quero isolar esse som. Então o que eu posso fazer? Eu não posso permitir que essa vibração saia. Então, para essa vibração não sair, uma coisa utilizada é espuma. Acho que vocês já devem ter visto estúdio de gravação, né? Ele tem, parece uma caixa de ovo, né? Parece a cartela do ovo, ela é onduladinha, né? Uns bagulhos assim, né? De espuma, tá? Por quê? Porque a espuma vai absorver toda essa vibração e não vai deixar ela passar, tá? Ela absorve toda essa vibração e não deixa ela passar. Ela não deixa o som, né, extravasar. Ela anula esse som. Esse som, quando bate nela, essa espuma vai absorver essa energia e não vai deixar ele sair. Ela não vai fazer a ressonância. Então, por exemplo, você pega e grita de frente à parede, a parede, por menos que você perceba, ela vai vibrar, ela vai ter uma frequência, ela vai alterar essa frequência, tá? E aí ela vai bater e vai vibrar e vai espalhar o som, tá? Então, o pessoal que toca instrumentos de
percussão aí, então ele, né, bate em um determinado local, essa vibração do couro, do plástico aí do instrumento, ela é espalhada para o ar, ou seja, uma ressonância, ela vai vibrar a pele aqui, né? O couro, o plástico que ele vai vibrar, e essa vibração vai ser passada por o ar, né? Vai ter uma ressonância. E essa ressonância passa para o ar, chega nos nossos ouvidos, bate no tímpano aí o tímpano vibra também por ressonância, enfim, e para a gente conseguir ouvir aí, beleza? E aí a gente tem as cordas vibrantes, tá? O que que são cordas vibrantes? Uma corda tensionada, tipo uma corda de um violão, uma corda de uma guitarra, né? Ela está fixa em duas extremidades e ela está tensionada, ela está presa aí. Quando alguém vai tocar aí, né? Então ela está aqui assim, tá presa nas duas extremidades. Ela está lá em repouso quietinha. Quando alguém bate nela, ela tende a ter um movimento. Essa vibração que ela faz, né? Então aqui eu fiz uma determinada vibração. Depende de quanto mais rápido você bate, maior ou menor essa vibração. Tá? Maior ou menor essa vibração. Quanto maior ou menor for essa vibração aí, vai ter uma interferência diretamente na frequência. Se eu tenho uma interferência na frequência, se a frequência é diferente, né? Se numa hora eu tenho uma determinada frequência, 30 Hz, depois eu tenho uma frequência de 40, 50, 70 ou uma frequência de 10 Hz, o que, que vai acontecer? Eu vou ter notas musicais diferentes. Então, cada nota musical ela tem uma determinada frequência. Não importa se é um violão, um violino, um violoncelo, um cavaquinho, um ukulele, uma guitarra, um piano, uma flauta, não importa. Tá? Não importa. Se eles tocarem a mesma nota, a frequência é igual. Professor, e como eu consigo distinguir o som de uma bateria de um violino, por exemplo, se a frequência é igual? Aí eu estou falando do timbre. O timbre de voz, o timbre do instrumento, é uma característica única. Cada um tem o seu timbre. Agora, notas musicais, aí a frequência é a mesma. Então, se a frequência do dó é 500 Hz, uma guitarra, um violão, um pandeiro, um piano, um acordeon, todos vão tocar numa frequência de 500 Hz. A diferença é o timbre. Cada um tem um timbre. Tá? Então, quando essa corda está presa aí, tá? Quanto mais você bater nela, maior vai ser a frequência. Vai ter uma frequência diferente aí. Tá? Vai ter uma frequência diferente. Então, o comprimento dessa onda aí, da corda do violão, é duas vezes o comprimento da corda dividido pela frequência. Se, se o M for 1, 2, 3 reticências, tá? O número de oscilações aí for maior que 1, for um número inteiro, tá? Então, a frequência
pode ser dada por N vezes F1, tá? Se a frequência de uma onda... Opa, se a frequência de uma onda, tá? Ela é fundamental, ela tem o N igual a 1, tem uma oscilação só, tá? Então, a frequência dela é o número de oscilações vezes essa frequência, tá? A frequência que ela tem aí. Isso se meu N for 1, tá? Então, vou colocar isso em prática aqui. No primeiro exercício aí, fala assim: uma corda inextensível e homogênea de comprimento 100 centímetros e de massa igual a 50 gramas tem seus extremos conectados a uma mola ideal, disposta verticalmente. O outro extremo da corda está preso em um corpo metálico de massa M, suspenso verticalmente, conforme indicado na figura a seguir. A mola é posta a oscilar verticalmente em um movimento harmônico simples de uma frequência de 20 Hz. Considerando-se a polia ideal, determine a massa do corpo metálico em unidade do Sistema Internacional para que obtenhamos 2 ventres da onda transversal estacionária em forma de corda. Tá? Então, para formar 2 ventres, ele quer 2 ventres. Então, eu tenho F é igual a N vezes velocidade dividido por 2 vezes o comprimento. Aí eu tenho que ele tem uma frequência de 20 Hz, então vai ficar 20 é igual a N vezes velocidade dividido por 2L, que é 20, né? 20 dividido por N vezes 2L é igual a velocidade. Então, 20 vezes 2 vezes. O comprimento dessa corda aí, que ele fala pra gente, é de 100 centímetros. 100 centímetros é 1 metro. E como ele quer 2 ventres, então corto 2 aqui. Velocidade é igual a 20 metros por segundo. A densidade de uma corda, a densidade da corda é a massa dividido pelo comprimento. A massa dessa corda aí, 0,05 quilos. E o comprimento, 100 centímetros, 1 metro. A densidade dessa corda, 0,05 quilogramas por metro. Aí eu vou calcular a tensão. Velocidade é igual a raiz quadrada da tensão dividido pela densidade. Velocidade a gente já sabe que é 20. A tensão eu não sei quanto é, T. Eu sei que a densidade é 0,05. Passa para cá na forma de potência. 20 ao quadrado é igual a T sobre 0,05. 400 vezes 0,05 é igual a T. T é igual a 20. Então, essa corda tem uma tensão de 20 newtons.
Aí eu sei que peso é igual a massa vezes gravidade. Se ele tem uma tensão, um peso de 20 newtons, a massa eu não sei quanto é, e a gravidade na Terra é 10. 20 dividido por 10 é igual a massa. Massa é igual a 2 quilogramas. Então, o peso da caixinha que está pendurada lá é de 2 quilos. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu precisava achar a velocidade dele aí. Por quê? Para achar a velocidade. Se eu achasse a velocidade, eu conseguiria achar a tensão. Porque a velocidade é igual a tensão dividido pela densidade. Eu precisava achar a tensão para poder aplicar Newton. Que tensão seria o peso que ele iria fazer. Tá? Então, para poder aplicar Newton, eu precisava achar a tensão. E para achar a tensão, eu precisava da velocidade e da densidade. Então, primeira coisa, eu fui achar a velocidade. Ele forneceu a velocidade, a frequência. Ele falava que tinha 2 ventres aqui, número de ventres. Tá? Então, substituindo aqui, eu achei a velocidade. 20 metros por segundo. Aí eu calculei a densidade. Massa dividido pelo comprimento. 0,05. Aí eu pude colocar aqui na fórmula da velocidade. E aí eu achei a tensão 20 newtons. Achando a tensão, poderia substituir aqui e achar o peso dela, né? A massa dela, e deu 2 quilos. 2 quilos, alternativa B. Na 2 aí. É quase a mesma ideia. Tá? Tem um bloco pendurado aí. Um bloco de massa 4 kg é mantido em repouso, preso a uma corda de densidade linear 4 vezes 10 a menos 3 kg por metro, e tem sua outra extremidade fixa no ponto A de uma parede vertical. Essa corda passa por uma roldana ideal presa em uma barra fixa na parede, formando um ângulo de 60 graus com a barra. Considere que a diapasão seja colocada a vibrar próximo a esse sistema e que as ondas estacionárias se estabeleçam no trecho AB da corda. Então, assim, ó. Então, aqui tem meio metro. Aqui tem uma roldana e aqui desce uma caixinha. E aqui tem um ângulo de 60. E aqui é massa M. Sabendo que a velocidade de propagação de uma onda de uma corda de densidade linear U submetida a uma força de tração T é dada por velocidade é igual a raiz quadrada de T sobre U, em que a gravidade é 10. Cosseno de 60 é igual a seno de 30, que é igual a meio. Considerando as informações da figura, pode-se afirmar que a frequência fundamental de ondas estacionárias no trecho AB da corda é. Então, era a frequência nesse trecho aqui, ó, AB. Então, ó, velocidade, tensão sobre densidade, tensão, massa vezes gravidade, dividido pela densidade. Velocidade é igual a massa 4, gravidade 10 e a tensão 4 vezes 10 a menos 3. 4 dividido por 4, 1. Fica 10 dividido por 10 a menos 3. Divisão de potência de mesma base. Copia a base e subtrai os expoentes. 1 menos menos 3 vai ficar 1 mais 3. 4.
4 dividido por 2, 2. 10 elevado a 2. Ou seja, 100 metros por segundo é a velocidade. Tá? Então, achei a velocidade aí primeiro. Tá? Aí, aqui, ó, eu sei que aqui é meio metro. Eu não sei quanto vale isso aqui. Tá? Eu não sei quanto vale isso aqui. Eu sei que aqui é meio metro. Se aqui é 60, aqui é 30. Então, cateto oposto de 30, hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa, seno. Não é? Seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é meio. O cateto oposto é meio. A hipotenusa, não sei quanto é. Certo? A hipotenusa é o AB aqui, eu faço a menor ideia de quanto seja. Regra de 3, hipotenusa, meio dividido por meio. Meio dividido por meio. Hipotenusa é igual a 1 metro. Agora eu tenho a velocidade e tenho o comprimento. Então, frequência é igual a n vezes velocidade, duas vezes o comprimento. Uma oscilação, a velocidade 100, duas vezes o L, o comprimento, a gente sabe que é 1 agora. Eu acabei de calcular. A frequência n, corta aqui, 100 dividido por 2, 50. Tem uma frequência aí de 50 Hz. Frequência de 50 Hz, alternativa B. A3. A3 fala assim, uma corda de um violão de 80 centímetros de comprimento, então 80 centímetros, já vou mudar isso aqui para 0,8 metros. Tá? E de massa igual a 4 gramas, 4 gramas, 4 vezes 10 a menos 3 quilos, já coloco notação científica aqui, está submetida a uma tensão igual tensão de 3,125 newtons. A velocidade de propagação de um pulso nessa corda equivale a... Então, eu quero a velocidade dela. Então, ó, densidade é igual a massa dividido pelo comprimento. Professor, por que você vai calcular a densidade? Velocidade é igual a raiz quadrada de tensão sobre densidade. Eu tenho a tensão, só que eu não tenho a densidade. Então, a massa. 4 vezes 10 a menos 3, dividido por 8 vezes 10 a menos 1. Tá? Os dois em notação científica aqui. A densidade é igual a 4 vezes 10 a menos 3, dividido por 8 vezes 10 a menos 1. Dá 5, menos 3, menos 1, menos 3. Então, a densidade dela, 5 vezes 10 a menos 3. Aí, agora eu posso calcular. Velocidade é igual a raiz quadrada de 3,125 dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Eu vou 3.125 dividido por 5. Eu tiro esse menos 3 aqui e subo ele. Agora fica mais fácil. Velocidade é raiz quadrada de 6, 12, 2, 5. 625. Velocidade é igual
625 metros por segundo. Essa quantidade de 625. Da alternativa E. E a 4. A força tensora sobre uma corda de densidade linear são aspectos relevantes para que possa determinar o valor da velocidade de propagação de um pulso mecânico nesse meio. Na expressão a seguir, Ft representa a força tensora na corda, U a densidade linear do meio e V a velocidade de propagação. Para essa situação, de uma corda instalada, como mostra a figura seguinte, assume o comprimento de onda seja muito maior que o deslocamento transversal. Considerando inicialmente uma força tensora de intensidade F seja aplicada no cabo, produzindo uma onda estacionária de frequência F e comprimento de onda lambda, para se obter uma frequência 3 vezes maior para a onda na mesma corda, mantendo-se constante o comprimento da onda, seria necessário, ou seja, ele quer que aumente aí, né, seja 3 vezes maior. Para ser 3 vezes maior, tá? Lembrando, ó, velocidade é igual a raiz quadrada de frequência dividido pela densidade. Ele quer que essa velocidade seja 3 vezes maior. Então tem que aumentar esses valores aqui. Tá? Tem que aumentar esses valores aqui. Então, vamos falar da força. Para a velocidade ser maior, a força tem que ser maior. Se eu quero aumentar a velocidade 3 vezes, quanto eu tenho que aumentar aqui? Se eu aumentar só 3 vezes, a quantidade que vai aumentar aqui é a raiz quadrada de 3. Então eu preciso aumentar essa força 9 vezes. Por que 9 vezes? Porque raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Então, se eu aumentar a força 9 vezes, se a força for 9 vezes maior, a velocidade será apenas 3 vezes maior, por conta da raiz. Tá? Se eu aumentar 4 vezes, a força vai ser 2 vezes maior, e assim por diante. Então, eu tenho que aumentar a massa aí 9 vezes. Então, a única alternativa que fala isso, aumentar a massa 3, são 3. Aí, na C, aumentar a massa do bloco 9 vezes e o som produzido seria mais grave. A D, aumentar a massa do bloco 9 vezes e o som produzido seria mais agudo. E aí, aumentar a massa do bloco 12 vezes, o som produzido seria mais grave. Se eu aumentar a massa, se eu aumentar a força ali, a frequência vai ser maior. Se a frequência vai ser maior, ele vai vibrar mais rápido, o som é mais agudo. Tá? O som é mais agudo. Se eu diminuir a minha frequência, meu som é mais grave. Né? Sempre lembra, o catra é um som grave, a melody no falsete é agudo, a frequência dela é maior. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu aumentar a massa, do bloco, ele vai vibrar menos, porque está mais pesado. Imagine você estava numa corda aí, segurando alguma coisa e fazendo vibrar. Eu aumentei muito o peso dessa corda. Tive que aumentar 9 vezes o peso. O que vai acontecer? Ele vai vibrar menos. Se ele vai vibrar menos, a frequência é menor. Então o som é mais grave. Então ele tem que aumentar 9 vezes e o som vai ficar mais grave. Então a alternativa correta aí, alternativa C.
Alternativa C aí. Nove vezes maior a massa e um som mais grave. Beleza?